Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. O tema que eu hoje gostaria de falar é algo que me vem surgindo na minha prática profissional, que tem a ver com a percepção que as pessoas eventualmente podem ter de terapia, quer aquelas que nunca fizeram, quer aquelas que fizeram e que por alguma razão os processos não correram muito bem. E as pessoas desenvolvem crenças e as pessoas desenvolvem algumas atitudes relativas à terapia, e eu hoje gostaria de esclarecer algumas coisas. E portanto este vídeo é tanto mais para quem procura psicoterapia, para quem de alguma forma já fez psicoterapia e para o público, não é? Para explicar estas coisas. Porque eu acho que a partir que os profissionais já saibam metade das coisas que eu vou falar. Em primeiro lugar, é importante esclarecer o que é psicoterapia, ou pelo menos dar uma ideia do que é psicoterapia. Bom, psicoterapia é uma especialidade avançada, um treino avançado dentro da área de psicologia. Isso significa que nem todos os psicólogos fazem ou podem fazer psicoterapia, já que exige um treino especializado. E esse treino especializado deve ser realizado em associações e sociedades credíveis e, ao mesmo tempo, demora anos e tem uma série de componentes. Desde 2017, com a criação das especialidades por parte da Ordem dos Psicólogos, a especialidade avançada de psicoterapia existe, está constituída e, portanto, acaba por ser o reconhecimento profissional de quem tem essas competências. Portanto, psicoterapia, em primeiro lugar, é uma especialidade avançada. Psicoterapia é uma especialidade que pode ser realizada em Portugal por duas profissões. A profissão da psicologia e a profissão da medicina, nomeadamente dentro da especialidade da psiquiatria. Em Portugal, apenas psicólogos e psiquiatras podem ser admitidos em sociedades e em associações para treino avançado de psicoterapia. Eu digo em Portugal porque, por exemplo, noutros países como no Reino Unido, existe a figura do counselor, mas aí não é um treino em psicoterapia, é um treino de counseling, em que outras pessoas, como por exemplo assistentes sociais, podem de facto desempenhar esse papel de counselors ou de counseling. Atualmente em Portugal é o que temos. Existe uma discussão enorme acerca de abertura para mais profissões terem o treino de psicoterapia, mas até agora é o que há. E também é importante dizer que psicoterapia não é reconhecida como uma profissão. O que é que eu quero dizer com isto? Quando uma pessoa abre atividade ou quando uma pessoa trabalha por conta de outrem, em termos de finanças, o que a pessoa vai abrir e aquilo que é reconhecida é enquanto psicóloga ou enquanto médica, que existem CAIs específicos. Psicoterapia não possui um CAI, uma designação fiscal ou outra designação qualquer em particular. Portanto, psicoterapia não é reconhecida como uma profissão. É sim reconhecida como uma especialidade que alguns têm, que fazem ou que podem providenciar em termos do seu trabalho. Como é que vocês podem salvaguardar isso? Bom, pedindo à pessoa referências, pedindo à pessoa a sua certificação ou pedir essas referências. Pronto. Dito isto,
Este treino avançado em psicoterapia requer que a pessoa tenha tido uma formação num modelo específico. Esse modelo está assente numa teoria psicológica, muito associada aos 4 principais paradigmas dentro da psicologia: paradigma psicanalítico, paradigma comportamental, paradigma cognitivo, paradigma existencial humanista. E a partir daí geraram-se os modelos quase principais, os básicos de psicoterapia, não é? A psicanálise, a teoria comportamental, a terapia comportamental, a terapia cognitiva, a terapia existencial. Mais tarde, a terapia comportamental e a terapia cognitiva acabaram por se integrar, se fundir num modelo integrativo que hoje em dia é conhecido como terapia cognitivo-comportamental, e também as terapias existenciais foram de alguma forma influenciadas pelo humanismo. Por isso é que hoje em dia se existem as terapias existenciais humanistas. Por exemplo, a terapia centrada no cliente, Carl Rogers, é um exemplo de algo que foi influenciado pelo humanismo. E, portanto, dentro destes paradigmas, depois acabaram por se enraizar vários modelos, e muitos mais ocorrem. Seja como for, existe uma explicação, existe uma teoria básica, uma teoria fundamental. E, de acordo com essa teoria, o psicoterapeuta faz aquilo que se chama uma conceptualização de caso, portanto, reúne uma série de informações que permite avaliar, colocar hipóteses explicativas daquilo que pode estar a acontecer e elaborar uma intervenção de acordo com o modelo e as suas ferramentas. Podem fazer isso, e que depois o processo vai se desenvolvendo. É um processo que tem como base psicoterapia, como eu costumo dizer, tem a sua cama, tem a sua base na relação. Não é à toa que a relação terapêutica e a aliança terapêutica são vistos como variáveis extremamente importantes e predominantes em processos de psicoterapia. O que é um facto é que a relação terapêutica e, de alguma forma, a aliança terapêutica também existem em todos os modelos de psicoterapia. E quanto mais o terapeuta e o cliente ou paciente co-construírem esta relação e esta aliança, maior será a probabilidade de sucesso de um processo terapêutico. Claro que cada modelo vê e intervém na relação e na aliança à sua própria maneira. Em termos também de investigação, existem modelos que se propõem a ser transversais ou transteóricos, no sentido em que não estão subjacentes a uma teoria específica e que podem ser utilizados por vários modelos diferentes, mas isso eu não vou entrar, é só para vocês perceberem que a base de qualquer processo é a relação. Portanto, aí existe uma relação constituída. Essa relação é uma relação profissional e tem algumas diferenças daquilo que são outro tipo de relações. Por exemplo, o psicólogo ali não está para ser um amigo. O psicólogo não é uma pessoa íntima, no sentido em que estabelece relações de intimidade em processos que estão a decorrer. O psicólogo adota uma determinada postura, posturas que poderão eventualmente variando de modelo para modelo, consoante o seu treino. Outros elementos, diria eu, que são melhores se forem universais, como por exemplo a empatia,
a congruência, a aceitação, etc. E, portanto, não é uma relação típica. Daí que, por exemplo, alguns fatores pessoais da vida do psicoterapeuta, ele deixa para si mesmo, não fala, não discute a sua vida com o cliente, o que é de todo natural. Acerca daquilo que é o contexto terapêutico. O contexto terapêutico, basicamente, é uma construção daquilo que o cliente melhor sentir que são as suas necessidades, os objetivos que ele se propõe a trabalhar. Sim, porque psicoterapia é uma colaboração, é um processo colaborativo de co-construção, portanto o terapeuta trabalha lado a lado com o cliente ou com o paciente para a concretização dos objetivos propostos pelo cliente ou paciente, e portanto não é uma relação, ou não deve ser uma relação em que o terapeuta de novo tem todo o poder e a pessoa está ali numa postura submissa e passiva, só a receber aquela informação e a partir daí que as coisas acontecem. Muito pelo contrário, é importante que as pessoas também percebam que a mudança advém essencialmente do trabalho da pessoa. Ou seja, ali o terapeuta é um colaborador, é alguém que tenta apresentar hipóteses explicativas do que está a acontecer, elaborar explicações alternativas àquilo que é a vida, ou visões alternativas àquilo que é a vida da pessoa. Claro que, no meu entender, cabe à pessoa, o cliente, ver qual dessas hipóteses, qual dessas alternativas é aquela que faz mais sentido para si e para a sua vida, e agir e trabalhar em função dela. Portanto, não é uma questão de passividade. O terapeuta, só pelas suas palavras, poderá não mudar nada. Aqui tem tanto a ver o trabalho do cliente ou do paciente como do terapeuta. E, portanto, é algo colaborativo que a pessoa faz juntamente com o terapeuta. É um processo que implica uma periodicidade, ou seja, as sessões têm uma determinada regularidade, periodicidade. Essa periodicidade é mais curta, ou seja, existe menos espaço entre sessões no início de um processo. Isso permite que o processo, a relação se construa mais rapidamente, que se comece a verem mudanças mais rapidamente, e depois, à medida que o tempo se vai desenrolando, e mediante também a avaliação e a discussão entre o terapeuta e o cliente-paciente, então as sessões o tempo vai sendo cada vez maior, até que chega a um momento em que o processo terapêutico tem a sua resolução final. Isso não implica que é um fechar de portas completo, porque há muitas pessoas que, passados meses ou até anos, mandam uma mensagem ao terapeuta porque surge uma nova questão. Portanto, não é algo, digamos, cimentado em pedra que nunca mais se vão ver. Mas o que eu quero dizer é que, terminando o propósito, os objetivos terem sido trabalhados, não havendo nada mais naquele momento, então o processo encerra-se, há uma resolução. Relativamente à periodicidade, isso depois vai dependendo de modelo para modelo e daquilo que são, obviamente, as necessidades ou aquilo que uma pessoa pode suportar. Relativamente a questões ligadas a regras de psicoterapia, existem poucas. A confidencialidade e a privacidade, obviamente, que são elementos essenciais no processo. Ou seja, aquilo que é contado, aquilo que é relatado em psicoterapia,
não deve ser reproduzida em discurso direto sobre outras formas. Há exceções, exceções como se por algum motivo o cliente ou o paciente entender que algumas informações devem ser dadas, ou em caso de trabalhos multidisciplinares, ou em casos de outras de sessões conjuntas, por exemplo. Mas aí tem que haver uma discussão do que é o propósito, do que é que se trata para o terapeuta poder perceber até onde é que pode ir. Questões legais também podem envolver a privacidade e a confidencialidade em pessoas que estão inseridas em processos judiciais. E outra exceção, esta talvez mais conhecida por várias pessoas, que é se no decurso do processo houver fortes suspeitas que a pessoa pode fazer mal a si mesmo ou a terceiros, o terapeuta deve levantar a confidencialidade e a privacidade para acionar os meios que ele possa entender como sendo os adequados para proteger a pessoa e também terceiros, obviamente. Tirando isso, são, digamos, as principais questões ligadas à psicoterapia. Relativamente a outras questões, é um serviço remunerado, portanto não deixa de ser um serviço profissional, há uma remuneração envolvida e também é importante dizer às pessoas que existem dentro dos vários tipos de psicoterapia, ou seja, dos vários modelos de psicoterapia, também existem formatos de psicoterapia. Existe a psicoterapia individual, provavelmente a mais conhecida de todas. Quando eu digo individual é que é só com o sujeito. Existe também modelos relacionados a terapias sistémicas, ou seja, que envolvem, por exemplo, grupos que se relacionam entre eles, ou seja, um sistema específico. Aí estamos a falar de terapia familiar ou terapia de casal. Também existem modalidades de terapia de grupo em alguns modelos de psicoterapia, até é muito específico, como por exemplo, grupo análise. Terapia de grupo tem outras componentes que a terapia individual não tem. Portanto, para já é feita num grupo. A maior parte das teorias da terapia de grupo implicam que existe uma avaliação prévia, porque nem todas as pessoas têm a recomendação para fazerem terapia de grupo e, portanto, têm uma dinâmica completamente diferente. Também existem grupos de ajuda, mas esses grupos de ajuda, alguns deles não são promovidos por terapeutas, mas sim promovidos por pares. Pessoas que eventualmente já passaram pela experiência e que de alguma forma estão ali a oferecer algum apoio. Lembro-me, por exemplo, grupos ligados aos alcoólicos anónimos, por exemplo. Portanto, existem todos estes formatos. E, finalmente, modalidades relativas à psicoterapia. Hoje em dia, com as questões ligadas à pandemia, podemos ver duas modalidades de psicoterapia, que é a modalidade presencial, que essa sempre esteve presente, sempre esteve cimentada em psicoterapia, mas também agora a modalidade online. Devo fazer uma ressalva. Modalidades à distância já existiam em termos de psicoterapia. Antes eram mesmo metidas por telefone, depois, quando vieram todas as evoluções tecnológicas e agora temos as questões ligadas às videochamadas ou a essas plataformas, como o Skype, o Zoom, etc., não era invulgar que em alguns casos muito específicos psicoterapeutas fizessem trabalho online. Por exemplo, sessões em processos que já estão em curso e, por exemplo, um paciente ou um cliente muda de cidade ou tem que fazer uma viagem para o estrangeiro. Existe ali um período em que não temos o contacto presencial.
Aí existiam essas condições em que eram feitas sessões online. Hoje em dia, com as questões ligadas ao Covid e à necessidade que houve em adaptação por parte dos psicoterapeutas, já se faz muito mais trabalho online do que se fazia anteriormente. Aliás, temos uma procura específica pelo online e até mesmo alguns projetos, como por exemplo um projeto que agora foi premiado pela Ordem dos Psicólogos, um projeto chamado Rumo, que se dedica exclusivamente ao trabalho online para imigrantes portugueses. Perdão. Portanto, também há essa plataforma. Em termos de preocupações, a investigação sugere que a eficácia da terapia online versus a terapia presencial é exatamente a mesma, especialmente para determinados modelos de psicoterapia. Aqui eu diria que, para além da necessidade, obviamente porque há alguns contextos que implicam sendo online, por exemplo, se alguém está noutro país, não há escolha possível senão a modalidade online, eu diria que depois passará muito pelas preferências da pessoa. Se a pessoa prefere uma intervenção presencial ou uma intervenção online, isso parte pelas preferências. E basicamente é isto. Isto é aquilo que, em traços gerais, psicoterapia. Porquê é que eu digo? Porquê é que eu quis fazer este vídeo? Porque existem diferenças entre modelos de psicoterapia, entre o treino de psicoterapeutas, entre aquilo que são os modelos ou as teorias com que os psicólogos estão mais familiarizados. Também existe uma diferença entre psicoterapia feita por um psicólogo e por um psiquiatra. Os modelos familiares, de casal, de grupo, tudo isso interfere. E o que eu quero dizer é que psicoterapia é uma prática que neste momento se demonstra eficaz, é uma prática que tem resultados e, sobretudo, eu acho que as pessoas conseguem sempre encontrar um processo de psicoterapia que seja adaptado às suas características. Portanto, não coloquem psicoterapia ou todos os psicoterapeutas no mesmo saco, porque não é. Okay? Vão por referências, perguntem às pessoas, vão às sociedades encontrarem psicoterapeutas credenciados. Há muitos profissionais e bons profissionais a fazerem bom trabalho. Não desistam de psicoterapia. E essencialmente também a mensagem que eu quero passar, que é psicoterapia não é apenas para as pessoas que têm aquelas grandes perturbações mentais. Okay? Psicoterapia não é para malucos. Nem a pessoa tem que achar que tem uma perturbação ou que seja maluca para fazer psicoterapia. Okay? Isso é importante. Obrigado por estarem aí desse lado. Se este vídeo vos interessar, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me, desejando a todos que fiquem bem e que tenham uma boa semana e uns bons dias. E vemo-nos num próximo vídeo.